destruiu, menos essa torre da igreja, e lá, por incrível que pareça, tinha uma imagem da Virgem Maria que ficou sendo cultuada lá, porque a torre não foi destruída, as granadas não a atingiram e a imagem lá ficou. Isso aí foi nessa dispensa que eu tive para ir a Roma. Tive a oportunidade de falar com o Papa, naquela época era o Papa Pio XII, Cardeal Pacelli, e isso aí é exatamente em frente ao Vaticano, Basílica de São Pedro. Eu estive na Capela Sistina e naquela época a minha família era extremamente católica, e de lá eu trouxe uma bênção do Papa direta. Falei com o Papa, ele falou em português muito claro, apesar de não ser brasileiro nem sul-americano, né? Era italiano. Falou muito bem conosco, era um grupo de 6 pessoas, e ele nos atendeu e conversamos com ele. Ele agradeceu pela presença do Brasil para combater os nazistas. Isso aqui é o então Major Castelo Branco, que era oficial de operações lá da FEB, depois foi nosso presidente. E o general Zé Nove da Costa, Mascarenhas de Moraes, estavam lá conosco. Isso aqui foi um dos combates mais intensos do qual participei. Foi o chamado Monte Castelo, que ainda hoje é famoso aqui no Brasil, graças aos nossos feitos, porque era um monte, como vocês estão vendo. A gente atacava durante o dia, os alemães posicionados defensivamente lá. Eles escolhiam em quem fazia a mira, por eu acho eu. E talvez eles não achassem os mais feios, porque eu escapei, né? Naquela época, modéstia à parte, né? Então, era uma coisa inacreditável. Subir de dia debaixo de bala. Subir assim, né, para tomar uma posição. Isso aí nosso pessoal atirando de morteiro. Isso é o morteiro 60. Isso aí é o que eu disse a vocês. Nós conseguimos fazer uma ponte de amizade entre a Itália e o Brasil. Aí é uma confraternização. Obrigado. Então, uma confraternização de brasileiros com italianos. Obus atirando, fazendo a cobra fumar, como diz aí o título. Ainda a metralhadora ponto .50, que hoje no Brasil é utilizada até por bandido. Agora vejam bem, durante a campanha, os alemães, que já sabiam que nós tínhamos um comércio intenso com eles antes da guerra, aí eles tentavam fazer com que nossos soldados desertassem, que seriam acolhidos e muito bem acolhidos lá na linha de frente deles. Aí lançavam um tiro de canhão, sendo que ao invés daqueles estilhaços, saíam esses panfletos, dizendo assim: olha, a Itália é um inferno de sangue, rio de sangue, tá vendo? Quando o sol italiano, vocês se lançam como loucos e tal, não sei o que, etc e tal, tá vendo? Veja bem, parece que, se não me falha a memória, um dos nossos soldados chegou a desertar. Não tenho bem certeza, porque eu, depois disso, não vi escrito mais em lugar nenhum, não sei, só ouvi falar. Não tenho a certeza. Agora tem o outro, tem o verso. Isso aí, pronto, tá vendo? Rios de sangue. Pode passar. Aí é um outro polo, que juntamente com a Força Expedicionária Brasileira, foi um grupo de aviação de caça nosso. Um grupo de aviação de caça que bombardeavam trens com munição, trens com suprimento dos alemães. Eles tiveram um trabalho intenso. Vejam bem, os americanos, pilotos americanos de caça, faziam até 35 missões
durante a guerra foram feitos. Piloto nosso chegou a 85 missões. Bombardear os alemães, bombardear trens que traziam suprimentos, posições alemães, a tomada de Monte Castelo. Nós tivemos um auxílio muito grande dos nossos aviões de caça, porque quando a artilharia, os canhões disparavam contra a gente, a fumaça que saía do canhão, ele localizava e descia e lançava a bomba, né? Mas havia coisas interessantes a respeito do seguinte: por que Senta Pua? Hoje é uma história interessante. O apelido do nosso grupo de avião de caça era Senta Pua. Por que Senta Pua? Vejam, isso aí é um arco de pua. Era uma furadeira de antigamente, quando não era elétrica, ele botava, ele está fazendo já o gesto ali assim, entendeu? Estava aqui no queixo, o marceneiro botava no queixo e virava. Então, isso aí são as puas. Agora, o imaginário do soldado, aqui em Natal, quando a gente acampava, Jiqui, outros lugares por aí, né? Naquele tempo do deserto, Jiqui era um horto, era um parque de plantio, né? Então, veja bem, aí o soldado à noite fugia do acampamento, aqui para o Natal. Às vezes o cara era descoberto, chamado à presença do comandante. Aí nós ficava torcendo: rapaz, como é? Tu pegasse a cadeia, deu nada, rapaz, sentou a pua, 4 dias, não perdoou nada, 4 dias, sentou a pua. Quer dizer, no imaginário do soldado, o oficial botava a pua na cabeça dele, furava, né? Ele sentou a pua, peguei 4 dias. E assim, essa é uma gíria que ficou aqui nos nossos quartéis e chegou à aeronáutica. Lá eles usavam também. Enquanto quando chegou o grupo de avião de caça na Itália, alguém se lembrou dessa gíria e disse: vamos sentar a pua no alemão. Aí batizaram um oficial da FAB, desenhou a imagem e batizaram o nosso grupo de caça como Senta a Pua. E eles sentaram a pua mesmo, viu? Foi para valer. Olha aí a imagem dos nossos aviões. E a rendição alemã. Aí foi quando nós conseguimos aprisionar, veja bem, a FEB como um todo foram 25 mil homens. E essa força expedicionária conseguiu capturar 22 mil alemães no total. Mas você veja uma proporção, o esforço que a gente fez, porque os americanos combatiam 15 dias na linha de frente, iam para a retaguarda, passavam 15 dias de repouso, se recuperando, cuidando do uniforme, do próprio corpo, etc. e tal, banho é coisa raríssima, e nós outros passávamos 48 horas apenas. Então, por que isso? Porque a nossa tropa, em relação ao efetivo americano, inglês lá, era pequena, era um pouquinho, um palheiro, uma agulha num palheiro. Então nós tínhamos que mostrar a presença, tínhamos que mostrar por que nós fomos para lá, né? Então havia isso. Aí vem a rendição alemã, mas aí tem uma história interessante. A divisão alemã estava sendo cercada pelas nossas tropas, principalmente pelos nossos carros de observação do esquadrão de reconhecimento. Aí o nosso general mandou um emissário lá para os alemães, que foi o padre da localidade, que foi lá e disse, levando uma parte escrita do nosso comandante, dizendo que eles estavam cercados e que para evitar derramamento de sangue, que era melhor que eles se entregassem, etc, etc, etc. Que de fato ia haver muito sangue ainda, né? E o alemão concordou, mas impôs condições. Primeiro, que seriam recebidos os feridos dele, que eram muitos, e seriam tratados tanto quanto os nossos soldados. Segundo, nenhuma condecoração alemã que eles portassem poderiam ser retirada do soldado. E terceiro, que os oficiais generais continuavam com as suas armas. Isso foram as condições impostas pelos alemães para aceitarem a rendição. E logicamente o nosso general concordou com isso e tal. Mas aconteceu, porque nessas alturas eram 15 mil, parece 16 dos estados, não lembro agora, não,
mil alemães, 14 mil alemães da divisão alemã, juntamente com outra divisão versalhiera americana, e foram se entregar, mas era uma estrada assim, e eles vinham marchando naquele, você deve ter visto no cinema, como é que os alemães marcham, né, chamado Passo de Ganso, aquele ritmo, eles vieram marchando, armados, aí jogava a arma num monte lá, e continuava, e pegava uma viatura para ir lá para o campo de prisioneiros, lá para a retaguarda, para a nossa retaguarda, lá atrás. Então, num desses momentos assim, um nosso soldado que estava cercando os alemães ali, se entregando, não sei porque carga d'água ele não tinha sido avisado, ou coisa que o valha, foi num sargento alemão que tinha uma cruz de ferro, que é a maior condecoração alemã, arrancou do peito do sargento, e para fazer como lembrança para o Brasil. Aí o sargento alemão, numa rapidez fulminante, foi num monte de armas, pegou um fuzil e disparou a queima-roupa no nosso soldado. Aí você imagina o suspense, os alemães cercados, mas tinham 12 mil lá para trás ainda, armados e tudo mais. Aí mataram o soldado brasileiro. De repente, sai de dentro da formatura um tenente alemão, saca a pistola e aponta no coração do sargento, na posição de sentido, ele atirou, matou na hora ali. Então, ficou aquele pessoal, desengatilhou as armas e tal, e foi se acalmando, mas foi um lance incrível. Só a guerra mesmo pode produzir um suspense desse. Isso aí nós estávamos aguardando embaixo. Pronto, isso é o Souza daquela época. Pode mudar. É no campo chamado Franco Lise, que foi reunir toda a tropa do Brasil, quando chegavam os navios para levar ao mesmo lugar. Isso aí foram tropas, nós confraternizávamos com os italianos. Eu estou aí um colega Pessoa, que é aquele da Paraíba e vivia aqui em Pernambuco, são moças alemães, famílias alemães, né? Porque nós fazíamos amizade, nós dávamos alimentação para eles. E os alemães, quando recuavam, levavam tudo, mas tudo que os italianos tinham em casa, comida, roupa, tudo, até utensílio doméstico, eles levavam. Então nós chegávamos e apesar de haver uma ordem proibindo isso, nós não comíamos muita comida americana, era um sabor desagradável. Aí a sobra de comida, a gente dava. Mas que aí tem um quadro que mostra. É este, acho que não, né? Bom, isso aí já foi no pós-guerra. Os patriotas italianos, principalmente o pessoal do Partido Comunista, ficaram perseguindo aquelas moças que namoravam com o soldado alemão durante a permanência dos alemães lá na Itália. Eles ficavam com ódio terrível. Então iam nas casas, cercavam, em alguns lugares eles matavam aquelas moças, levavam para o cemitério e davam um tiro na nuca. Em outros lugares, no lugar onde eu fiquei, em São Jorge Piacentino, aí as moças eles pegavam, levavam e raspavam a cabeça. Você só via pela cidadezinha, era uma cidade pequena, São Jorge, era lá que estava aquelas moças tudo de turbante, porque a cabeça tinha sido raspada, porque ela tinha sido namorada de um soldado alemão. Então, numa dessas oportunidades, eu recebi a ordem de fazer uma patrulha para prender os italianos que queriam raspar a cabeça de uma moça que tinha sido quase noiva de um soldado alemão. Aí deve ter sido o ex-noivo dela, ou coisa que me lembro. Aí eu preparei a patrulha e quando já ia sair, já entendi que pedi uma pistola emprestada a um colega para levar. Aí o colega me entregou a pistola, mas com ela armada com o dedo no gatilho. Eu puxei rapidamente a pistola, aí veio o tiro, veio só a bala, pegou aqui na minha mão, fez um túnelzinho aqui, saiu no pulso, e bateu na barriga, e eu fui parar no hospital, onde vocês veem essa imagem aí, eu estava com a mão ferida. Ainda no hospital, cidade de Salto Maggiore, na Itália. Aí veio o retorno, o regresso. O tempo, Gustavo.
Meia hora? Puxa vida, eu corri muito, né? Então, veja bem, depois veio o desembarque. Nós voltamos, aí nós voltamos no navio. Na viagem de ida, nós viajávamos num navio que em 7 minutos, ele viajava em zigue-zague. De 7 em 7 minutos ele mudava de direção, porque os submarinos alemães poderiam atingi-lo. E naquela época o submarino levava 6 minutos, quase 7, para apontar o torpedo, preparar e apontar o torpedo. Então o comboio, que eram vários navios de segurança em volta, de 7 em 7 minutos eles viravam o bordo, saíam assim. Razão pela qual nós saímos, gastamos quase 15 dias para chegarmos à Itália, quando uma viagem normal. Já na volta nós gastamos 6, 7 dias, porque estávamos livres, bom, aquele negócio todo. E ao chegar ao Brasil foi interessante, porque o Rio de Janeiro inteiro estava na espera da FEB, do pessoal da guerra. Fizemos um desfile na Avenida Rio Branco. Você vê a multidão já nos saudando aí, passando mais um pouco. Pronto, aí é o desfile no Rio de Janeiro, antes de sermos recepcionados. Passa a frente. Uma coisa que eu não falei, não foram só homens para a guerra, essas aí são as nossas enfermeiras, porque foram enfermeiras brasileiras também para lá para servirem conosco. E elas enfrentaram dias dificílimos, vendo soldados mutilados nas câmaras e tal, atendendo os hospitais 24 horas sem parar. A barraca de cirurgia era feita uma valeta assim do lado, o sangue correndo ali, feita aquela valeta assim para o sangue passar. Aí são as nossas enfermeiras. Desfiles das enfermeiras, tá vendo? Isso aí são imagens de uniformes. É o nosso uniforme lá, nosso material de uso, armamento, medalhas. A metralhadora principal que nós usávamos lá era essa daí, é a Gris Gun. Nós chamávamos Tommy Gun, não sei por que caralho, botaram o apelido Tommy Gun. Essa eu usei durante o combate, além dos fuzis. Carabina, essa aqui era usada pelos oficiais. Aqui tem 15 tiros, aquele pente ali tem 15 tiros. Munição da artilharia. A lurdinha, a famosa lurdinha alemã, dava 1.200 tiros por minuto, essa arma aí. Capacete alemão que vocês estão vendo aqui. Vejam o capacete alemão e vejam aqui. Eu trouxe esse capacete, diga-se de passagem, o alemão já estava morto. Aí eu fui lá, tirei, perguntei, posso levar? Quem cada consente, né? Aí eu peguei e trouxe, né? Pronto, aí tá aí um alemão ao lado de você, olhando para vocês aí. Kira, cadê Kira? Pronto, beleza. Nossa. Prazer. Mas peraí, agora nós somos amigos. Bom, então é mais ou menos essa história. E nós temos tempo para perguntas, né, Gustavo? Vamos lá. Vamos passar para a sessão de perguntas. Eu vou tomar só um pouquinho d'água. Gente, agora a gente vai abrir para algumas perguntas, tá certo? Eu não sei quantas vão ser, mas quem quer fazer a primeira pergunta? Quem quer fazer a primeira pergunta? Luiz Davi, do 9º ano B. Pergunte. Uma partezinha que eu fui perguntado ao chegar aqui no colégio foi um pouco sobre a minha vida pessoal, né? Eu
namorava uma moça aqui em Natal e noivei com ela. No dia que eu noivei, no dia seguinte, recebi a notícia que tinha sido designado para a guerra. Então nós combinamos que nós iríamos nos casar antes de eu viajar. Eu tinha 30 dias para viajar. Então, para ser conduzido lá para o Rio, eu ia treinar. Então, quer dizer que tinha um padre, era proibido casar, o exército proibia. Duas coisas que o exército proibia aqui: comprar crédito, porque podia ir para a guerra e não pagar, e casar, não podia. Mas nós conseguimos, às escondidas, na igreja de São Pedro, um padre holandês que não sabia dessas leis do Brasil, nem de ordem do exército, nem de determinação. Eu estava brincando um dia desse, dizendo o seguinte: eu não entendi nada do que ele disse no casamento, porque eu só pensava na noiva, né? Só pensava na noiva. E o fato é que quando eu estava na Itália, nasceu meu primeiro filho. Foi o primeiro da série, viu? Pois é, todos os fatores, um detalhezinho que a gente tem que contar para vocês. Bom dia, capitão. Vou fazer uma pergunta, mas não tem a ver com a guerra, não. Pode ser? Hoje em dia, sofremos com uma grande polarização ideológica política, de extrema direita e extrema esquerda, onde os de esquerda dizem que a ditadura foi um trágico momento da história brasileira, de repressão e de sofrimento a toda a população brasileira. E os de direita falam da ditadura como algo que foi bom para a época, e a defendem, criticando a todos os comunistas guerrilheiros que lutaram contra. O senhor, que viveu toda essa época de pré-ditadura, a ditadura em si, e pós-ditadura, o que o senhor, como militar da época e cidadão brasileiro, tem a dizer da ditadura militar? Ok, vamos responder. Vejam bem, vocês ouviram a pergunta que ele fez. A parte política é uma parte que eu menos costumo abordar, porque é uma questão muito pessoal, que eu acho, de escolhas. Na minha opinião, houve uma pequena falha na parte do regime militar, que chamam de ditadura militar, que foi o fato de não terem devolvido ao poder civil, né, logo poucos anos. Eu estava na ativa na época, era tenente na época. Então, veja bem, mas o avanço do Brasil que aconteceu nesses 20 anos do regime militar, vocês estão vendo a olho nu nas nossas estradas, nossas centrais elétricas e muitas outras obras que foram feitas. E só para ter um exemplo, todos os nossos ex-presidentes careceram de ajuda ao ficarem velhos e precisarem ser tratados pelos médicos. O último foi Figueiredo, teve que vender os cavalos de estimação dele para pagar hospitais e médicos. Quer dizer, nenhum deles procurou tirar proveito, vantagens pessoais do cargo que exerceram. Isso de cima a baixo. Só isso aí já é um motivo para não ter nenhum, eu diria assim, nenhuma receio em dizer que o período militar deu um impulso muito grande ao Brasil. Lamentável que não foi preparada uma liderança que desse continuidade a essa obra, que pudesse hoje nós estarmos em igualdade de condições com muitos dos países que por aí estão e já avançaram mais do que a gente naquela época. Então, esse é o meu ponto de vista. Quanto ao ponto de vista de político, de pensamento pessoal, eu acho que houve excesso, em todos os lugares sempre há, como hoje há, entendeu? Então, houve excesso de tudo quanto é lado. Excesso dos que combatiam a ditadura e excesso dos que defendiam a ditadura. Claro que o ser humano tem natureza bélica, tanto é que no mundo inteiro hoje não existe uma guerra geral, mas existem guerras localizadas, até por motivos aparentemente religiosos, que é só a aparência, no fundo são
motivações políticas, né? Então o homem é sempre, quando Caim matou Abel, lançou a semente. Segunda pessoa a fazer a pergunta, Diogo, 9º ano A. Depois da guerra, o senhor voltou em visitar... Depois da guerra, o senhor voltou em visitar a Itália? Olha, eu já recebi inúmeros convites, inclusive o ano passado, houve alguém aqui em Natal, eu não vou apontar para não denunciar, Gustavo denunciou, chegaram a comprar a minha passagem para eu ir para lá, para a Itália, mas eu jamais voltei. Logo é o seguinte, eu tenho condições relativamente modestas, né? Como eu disse a vocês, o meu primeiro filho nasceu e estava na Itália. Aí, quando eu cheguei de volta no Brasil, não havia cinema, televisão, esse negócio, foram mais 5 em seguida. E depois mais um. Então, das duas umas, eu tinha que cuidar da educação. Hoje tenho médicos, engenheiros, eles são formados, todos eles têm curso superior. Então, isso foi a minha tarefa que eu me impus, juntamente com a minha mulher. E quando eu pensava em passear lá pela Europa, aí a minha mulher faleceu, por sinal, aqui em Natal, apesar de eu morar no Recife, em passar aqui. Dizem que eu vim, que eu passei 8 anos, há pouco tempo aqui em Natal. O pessoal no Recife fica me gozando que eu vim visitar Natal e passei 8 anos, né? Mas é que eu adoro, eu gosto muito de Natal. Então aconteceu isso aí. Terceira pergunta, quem quer fazer? Seu nome, cara, eu não sei. Alisson. Alisson é do pré. Capitão, é uma pergunta referente à guerra. De todos os trágicos ocorridos durante a guerra, mas quais boas lembranças o senhor tem dela? O professor Luiz Gustavo precisava de fato de algum exercício, então ele está aproveitando para ir buscar e trazer o microfone, né? Mas olha, eu tenho lembranças agradáveis, poucas. Meu passeio a Roma foi uma das mais agradáveis. Depois da guerra eu tive a oportunidade de passear também por outras cidades italianas, né? Mas, de modo geral, foi mais sofrimento do que prazer, porque o maior tempo foi exatamente de campanha, onde o risco da vida da gente estava em risco diariamente. Não é por isso que eu não volto à Itália, por causa das lembranças, não. Eu tenho muitos amigos lá, inclusive, às vezes eu me correspondo por carta, agora por e-mail. Tenho um filho de um amigo meu que casou lá e nasceu lá, ele é italiano, o Mário Pereira, né? E ele fica se comunicando com a gente e tal. Mas, de modo geral, as lembranças depois da guerra são boas, mas durante a guerra não são nada boas, né? Quarta pergunta. Só uma complementação. Além dos pesadelos que ficaram até hoje, vez por outra, eu tenho pesadelos com a guerra, eu fico ali, tem mais, com dificuldades terríveis. Eu já estou meio idoso aí para ser soldado essa hora. Mais ou menos, né? Seu nome, cara? Gabriel. Entrega aí para ele, por favor, fala bem pertinho, tá? Eu queria perguntar como eram os cargos de patente, como o senhor era promovido. E por que parou só em capitão, não recebeu mais categorias? Boa pergunta. É uma excelente pergunta pelo seguinte, porque para nós, eu pelo menos eu não fiz a escola militar. Então eu fiz um curso de aperfeiçoamento que me deu acesso à promoção oficial. E essas promoções num quadro de administração, era do quadro de administração, existiam poucas vagas e a dificuldade de promoção. Cada um tem mais ou menos um certo tempo. E para as praças, hoje não. Hoje a modernização do Exército, porque precisam ver o seguinte, na época da guerra,
Os nossos oficiais, foi o maior espanto que os americanos tiveram aqui, pela idade dos oficiais. Um major aqui, um coronel comandante, como aquele que estava com o telefone, aquele ainda estava inteirinho, um cearense. Mas tem outros para levantar do biru, precisa apoiar as mãos. Porque o nosso exército é pequeno, é efetivo, e consequentemente poucas as vagas e as promoções muito lentas. Então, hoje já as promoções, no caso, correm mais rápidas, também a permanência depois de promovido. Para vocês terem uma ideia, teve um general que foi da guerra conosco, foi o comandante da artilharia lá, que passou antigamente 27 anos como general na ativa. Então, hoje não acontece mais isso, passado um tempo, se não for promovido, de imediato vai transferido para a reserva. Há uma chamada renovação, que isso faz parte da doutrina atual dos exércitos, porque como é que um coronel velho pode conduzir uma tropa numa marcha, num deslocamento, e um capitão já idoso conduzir num ataque? Então, o meu quadro de acesso, eu completei o meu tempo, ao chegar ao posto de capitão, pedi para sair. Trabalhei fora 26 anos e depois, hoje estou querendo trabalhar, mas não encontro vaga. Vamos abrir para mais 2 perguntas, tá bom? Mas vou acrescentar mais outra coisa. Eu faço com muito prazer o contato com vocês, as palestras, e não cobro. Eu pensei até que, poxa, Lula ganhou tanta coisa com palestra, né? Ainda bem que só não cobra. Ele tava frito. Abrir para mais 2, tá? 9º ano, cadê o 9º ano, gente? Meu Deus. Seu nome? Não entendi, mas tudo bem. Fala o seu nome e aí você pergunta, tá? Bom dia, Capitão Gomes. Meu nome é Axé Souza. A minha pergunta é: qual foi o primeiro pensamento que você teve assim que chegou na Itália? O primeiro pensamento que o senhor teve quando chegou na Itália? Eu vou contar uma historiazinha que ocorreu, para depois responder a pergunta dele. Quando nós chegávamos em Gibraltar, na viagem para lá, aí o nosso comboio, que era composto de navios de guerra americanos e brasileiros, entregou a proteção dos navios de tropa, do transporte de tropa, à esquadra inglesa, em Gibraltar, na passagem para a Europa, para a Itália, né? Então, passando para o Mediterrâneo, para o mar Mediterrâneo. Então, nesta ocasião, o nosso destroyer, que era o Capitânia, o navio que passava o comandante da esquadra, aumentou de velocidade, passou todo o comboio, foi lá na frente e voltou, passando bem rente, bem juntinho aos nossos navios que nós viajávamos, com a maior bandeira brasileira que eu já vi. Vi agora uma no Comando Militar do Nordeste, uma bandeira maior. Mas a maior bandeira que eu já vi, tão vista do Brasil. E os marinheiros, a guarnição todinha em forma, cantando o hino nacional, que era uma homenagem aos expedicionários. Mas aquilo me ocasionou um pensamento, era uma homenagem, mas quem de nós voltaria ao Brasil, a ver o Brasil, a família, em suma, aquela dúvida interna que já pairava, já ficava na gente. Então, nossos pensamentos, pelo menos os meus pensamentos, era quando eu tomei conhecimento próximo dos horrores da luta, eu pensava, sempre pensei que eu não entregava o dia seguinte, nem era Deus direito, porque eu era muito religioso na época, e simplesmente eu achava que no dia seguinte não voltaria e pronto, acabou-se. Eram esses os meus pensamentos. A última pergunta. Seu nome? Samuel? Bom dia. O senhor é um homem que já passou por tantas coisas, a Era Vargas, a Segunda Guerra, a ditadura, e viu o fim do comunismo também na União Soviética. E você viu também o desenvolvimento tecnológico
de muitas coisas mudaram, o melhoramento científico, a medicina melhorou e já deve ter estudado muitas coisas diferentes também. E o senhor já é um homem bem de idade e passou por muitas coisas. Eu queria saber para você, é sério, qual o sentido da vida para o senhor? Foi uma boa pergunta, quase filosófica, né? Porque o sentido da vida, o que eu penso da vida? Eu acho que cumpri a minha obrigação e, sobretudo, eu aproveito essa pergunta dele, esse ganchozinho que ele deu, para fazer um apelo a vocês aqui presentes. Por favor, eu ofereci espontaneamente a minha vida numa guerra em que o nazismo, naquela época, cruel como todas as ditaduras, na maioria, maltratavam as pessoas, e os desafetos, etc. e tal. Trabalhemos para que esse país progrida sem precisar de guerras. A guerra traz avanços tecnológicos, você falou em tecnologia. A guerra produz, é um foco, é um nascedouro de tecnologia, de invenções, mas todas elas, a maioria pelo menos, voltadas para a destruição. É verdade que a medicina avançou consideravelmente, porque, por exemplo, na própria FEB, se um dos nossos feridos chegasse ao hospital, tamanho era o avanço naquela época, com o surgimento da penicilina, que até então era desconhecida e ainda não era comercializada para todo mundo, salvava. Se não fosse isso, teria um número de baixa, teria havido muito maior. Então, a guerra produz também esse progresso tecnológico. Mas é preciso que a gente pense no progresso do pensamento positivo.